Na penumbra da casa grande, onde sussurros valiam mais que golpes, Rosa ouviu segredos que ninguém ousaria revelar. Durante 20 anos, a escrava silenciosa acumulou verdades capazes de destruir uma família inteira. Entre traições, crimes e heranças ocultas, cada palavra absorvida tornou-se uma arma silenciosa. Agora, o momento de agir chegou, e a paciência cultivada por décadas será a força que fará a justiça emergir. Prepare-se para descobrir o poder de quem observou demais e esperou o tempo certo para revelar a verdade. No silêncio pesado da casa grande, cada passo parecia ecoar mais do que deveria, como se as paredes quisessem ouvir e lembrar. Rosa, ainda menina, aprendia a mover-se entre corredores largos e escuros, entre os móveis de madeira polida que brilhavam à luz das lamparinas, sem jamais fazer barulho. Trazida ainda pequena de outra fazenda, carregava na pele a lembrança de uma vida que não conheceu, e na alma, o peso do que não podia contar. Aprendera a olhar o chão, a evitar confrontos com os olhos e a escutar mais do que falar, porque palavras eram armas que podiam matar sem cortar. O patriarca, Álvaro Mendonça, era um homem de voz firme e gestos calculados, capaz de amedrontar qualquer criado apenas com o peso do olhar. Sua esposa, Dona Beatriz, mantinha um sorriso frio e enigmático, escondendo sob a delicadeza das mãos pequenas um poder silencioso de manipulação. Os filhos, criados em abundância, não percebiam que cada conversa à mesa, cada cochicho, era absorvido pela menina que servia pratos e arrumava copos com precisão mecânica. Rosa era invisível, mas cada palavra absorvida ficava gravada em sua memória como ferida silenciosa. Numa noite abafada de verão, a rotina da casa foi quebrada por uma discussão entre Álvaro e seu cunhado. Falavam de negócios escusos, heranças desviadas e um crime antigo, enterrado no silêncio da lei, que jamais chegara aos ouvidos de qualquer juiz. Rosa, ajoelhada perto do aparador, fingia limpar o chão enquanto registrava cada detalhe. O suor escorria pelo rosto do patriarca e sua voz tremia, mas ele não notava a menina que ouvia tudo, absorvendo segredos capazes de destruir gerações. Aquele instante aparentemente banal seria o início de uma trama que levaria 20 anos para se concretizar. Nos dias seguintes, a tensão no ar era palpável. Beatriz começou a observar Rosa com mais atenção, como se pressentisse algo impossível, que uma escrava pudesse ser perigosa. Rosa sentia o peso do que ouvira, sonhando com gritos, sangue e segredos que se moviam em sua mente como serpentes invisíveis. Permanecia calada, porque o medo de falar era maior do que a necessidade de gritar. Mas cada conversa sobre traições, filhos ilegítimos e acordos escusos deixava marcas em seu corpo e em sua alma. Ela tornou-se um cofre humano, carregando memórias que poderiam destruir uma família inteira. A casa grande continuava a funcionar em uma rotina de aparências. Álvaro mantinha reuniões com fazendeiros e advogados, enquanto Rosa, invisível, registrava cada gesto, cada palavra sussurrada. Nos corredores, servos comentavam sobre as mudanças, mas ignoravam que a verdadeira força estava na mulher que parecia não existir. Cada detalhe era absorvido. Quem recebia cartas, quais eram as transações secretas, os nomes de pessoas que ninguém poderia suspeitar. Rosa envelhecia sem notar os anos, mas a mente permanecia afiada como lâmina, pronta para o momento certo. 20 anos se passariam e o silêncio da escrava não seria esquecimento, seria espera. Cada segredo guardado era uma semente de vingança silenciosa, um poder escondido que crescia invisível, aguardando o instante em que poderia se tornar irresistível. Enquanto os Mendonça acreditavam que o poder os protegia, não percebiam que o verdadeiro perigo respirava o mesmo ar, servia à mesa e observava cada detalhe, pronta para transformar o passado em justiça. Os anos avançaram lentamente dentro da casa grande, e Rosa continuava sempre presente, sempre invisível aos olhos da família Mendonça, mas profundamente viva nos corredores e segredos da casa. A menina silenciosa transformara-se em mulher de olhar firme e postura reservada.
Seus cabelos negros, antes sedosos como a noite, agora traziam fios brancos precoces, cada um deles lembrança silenciosa de palavras que não poderia repetir. O tempo tinha cobrado seu preço, mas não conseguira apagar a memória, que permanecia afiada, pronta para emergir quando o momento chegasse. Álvaro envelhecia, mas mantinha o poder que o colocava acima de todos, respeitado e temido em toda a região. Dona Beatriz, por sua vez, havia se tornado amarga e desconfiada, a saúde fragilizada pelo peso do medo. Cada olhar e cochicho que Rosa escutava revelava ainda mais sobre a fragilidade da família e sobre crimes que permaneciam enterrados. Rosa percebia que a atenção da senhora da casa aumentava, mesmo sem palavras. Cada movimento seu era analisado, cada gesto interpretado como possível ameaça. Mas ninguém suspeitava que o verdadeiro poder, a memória viva, estava naquela mulher silenciosa. Henrique, o primogênito, herdara a frieza do pai e a astúcia da mãe. Dominava os negócios da família com mão firme e coração calculista. Clara, a filha mais nova, havia crescido sensível, inquieta, sempre atenta a detalhes que a maioria ignorava. Observava Rosa com curiosidade, percebendo o peso em seu olhar e a densidade de seus pensamentos. Certa tarde, enquanto bordava na varanda, Clara viu Rosa parada, perdida em memórias invisíveis, e decidiu perguntar se estava bem. Rosa baixou os olhos e respondeu apenas com um sim, como sempre. Mentir era reflexo, autoproteção. Enquanto isso, os segredos da casa continuavam a se multiplicar. Álvaro confessou ao médico da família que Henrique não era seu filho legítimo. Beatriz chorou em silêncio ao descobrir antigas traições do marido. Rosa ouviu histórias de mortes injustas, de acordos feitos à sombra da lei para preservar a honra da família, de pessoas enterradas sem nome para encobrir crimes. Cada revelação aprofundava o abismo entre a escrava e os Mendonça, deixando claro que o silêncio que carregava não era simples submissão, mas vigilância consciente. Houve noites em que Rosa pensou em fugir. Mas para onde iria, carregando segredos perigosos demais para serem ditos? Falar significaria morte. Calar significava viver sob peso constante. Decidiu permanecer, transformando o medo em força silenciosa. 20 anos passaram como sentença silenciosa, cada instante registrado em sua memória. Quando Álvaro adoeceu gravemente, a rotina da casa foi completamente alterada. Médicos vinham e iam, padres eram chamados, e discussões sobre herança aconteciam às escondidas. Rosa ouviu cada detalhe. Quem seria deserdado? Quem precisava desaparecer? Quais crimes não podiam vir à tona? Pela primeira vez, ela entendeu que a autoridade da família estava enfraquecida. O medo surgia nos olhos de quem sempre acreditou ser invencível. E Rosa, observando tudo, percebeu que o momento de agir se aproximava. Quando os poderosos temem, até o silêncio mais antigo se transforma em arma, e ela era a dona daquela arma invisível, aguardando a hora de mudar a história da Casa Grande para sempre. A doença de Álvaro avançava como sombra implacável, espalhando inquietação por cada canto da Casa Grande. O homem que antes impunha silêncio com um simples olhar, agora gemia nas noites, chamando nomes do passado, misturando delírios e confissões. Rosa permanecia sempre por perto, trazendo água, limpando o suor de sua testa, escutando cada palavra que escapava entre gemidos. Aquilo que antes eram fragmentos soltos de segredos, agora formava uma história completa, terrível demais para ser ignorada. Cada murmúrio do patriarca carregava culpa, medo e revelações de crimes enterrados para proteger a família. Dona Beatriz, consumida pela ansiedade, começou a demonstrar hostilidade aberta contra Rosa. Um prato fora do lugar provocava gritos. Um olhar demorado era interpretado como desafio. Beatriz sentia instintivamente que aquela mulher sabia demais, que guardava em silêncio memórias capazes de derrubar anos de poder e prestígio. Henrique, já adulto, assumia gradualmente os negócios da família. Calculista e duro, discutia com a mãe sobre a necessidade de manter o controle sobre a casa e a fazenda.
Rosa ouviu quando ele sugeriu que pessoas precisavam ser silenciadas, subornadas ou afastadas. O nome de Rosa foi mencionado, e pela primeira vez em 20 anos, sentiu o medo real da morte rondando-a. Clara, agora jovem mulher, percebeu a tensão crescente e começou a aproximar-se de Rosa. Diferente dos outros, não a via como coisa, mas como testemunha constante do passado. Pequenos gestos de gentileza surgiam. Um pedaço de pão escondido, palavras baixas no corredor, olhares que transmitiam solidariedade. Rosa resistia, mas a solidão pesava. Uma noite chuvosa, enquanto trovões sacudiam a casa, Clara encontrou Rosa chorando sozinha na cozinha. Ali, algo se quebrou. Rosa não contou tudo, mas revelou o suficiente para plantar dúvida. Segredos antigos, injustiças e um crime jamais punido. Clara, horrorizada, sentiu o mundo desmoronar diante da realidade que até então ignorara. Dias se passaram e Álvaro morreu. O luto encheu a casa, mas não trouxe paz. Discursos sobre honra, legado e dever ressoaram no velório, enquanto Rosa permanecia à distância, observando, sabendo que aquele não era o fim, mas o começo. Com a morte do patriarca, a autoridade que mantinha todos sob controle havia se dissipado. O poder que sustentava anos de mentiras e subterfúgios agora era frágil, e Rosa, guardiã de verdades enterradas, aproximava-se do momento decisivo. O silêncio cultivado por 20 anos transformava-se em força. Cada segredo, cada palavra absorvida, cada injustiça testemunhada aguardava sua vez de emergir. A casa grande, antes símbolo de ordem e impunidade, começava a tremer sob o peso de segredos que não podiam mais permanecer ocultos. Rosa sabia que a paciência chegara ao fim, que o tempo de observação e espera terminava ali. E, enquanto Clara ponderava sobre o que fazer com a verdade recém-descoberta, a escrava silenciosa entendia que o momento de agir seria também o momento de justiça. A tensão que pairava no ar era densa, como fumaça pesada. E ninguém ainda sabia que a história da família estava prestes a se reescrever. Após o enterro de Álvaro, a Casa Grande nunca mais foi a mesma. O silêncio que antes era imposto pelo patriarca transformou-se em uma atmosfera densa de desconfiança e medo contido. Henrique assumiu oficialmente o controle da fazenda e da família, circulando pelos corredores como um fiscal implacável, atento a cada gesto, cada cochicho, cada olhar. Rosa sentia seus passos ecoarem como alertas silenciosos, conscientes de que para Henrique ela era uma ameaça latente, uma memória viva que poderia desmoronar décadas de poder. Beatriz, vestida de luto, tornara-se ainda mais amarga e frágil. A morte do marido não trouxera alívio, apenas o pavor de que o passado que ela acreditava enterrado emergisse à luz. Noites em claro a atormentavam, revivendo a menina escrava que testemunhara tudo, agora transformada em mulher de memórias afiadas e presença silenciosa, sempre próxima, sempre observando. Cada erro cometido por confiar na submissão de Rosa parecia prestes a se voltar contra ela, consumindo o que restava de sua sanidade. Clara, por sua vez, afastou-se da mãe e do irmão. As palavras de Rosa ecoavam como sussurros impossíveis de ignorar. Cada retrato na parede, cada objeto herdado do pai, parecia manchado por verdades ocultas. Ela passou a observar Rosa com outros olhos, percebendo o cansaço acumulado, as marcas de uma vida inteira de trabalho e silêncio, o peso invisível de segredos que sustentavam a história da família. Cada gesto da escrava tornava-se revelador, cada olhar carregado de memória antiga. Em uma tarde abafada, Henrique chamou Rosa ao escritório. O tom educado escondia uma ameaça clara. Falou de reorganização da casa. Sugeriu que talvez fosse melhor enviá-la para outra fazenda, longe dali. Rosa compreendeu imediatamente. Não era uma oferta, mas aviso velado de que seu tempo estava se esgotando. Saiu do cômodo com as pernas trêmulas, consciente de que a paciência da família estava no limite e que qualquer passo em falso poderia custar-lhe a vida. Naquela noite, Clara procurou Rosa no antigo quarto de costura, longe de ouvidos e olhos curiosos.
Rosa finalmente começou a revelar fragmentos do que guardava há 20 anos. A conversa sobre o homem morto, o dinheiro escondido, a criança ilegítima que Álvaro jamais reconhecera. Clara, horrorizada, percebeu que toda a história que conhecia sobre sua família era uma construção frágil sustentada por mentiras e silêncio. Rosa não chorou, não implorou por perdão. Sua voz era firme, cansada, carregada da paciência de 2 décadas. Pedia apenas justiça, ainda que tardia. Nos dias que se seguiram, documentos começaram a desaparecer do escritório. Henrique suspeitou imediatamente, intensificando a vigilância, mas não percebia que a força que o ameaçava não era visível, não podia ser comprada ou intimidada. A tensão atingiu seu ápice quando um conhecido antigo da família apareceu, exigindo um pagamento que Álvaro devia há décadas. O passado vinha à porta, e ninguém podia mais fingir que ele não existia. Rosa, à distância, observava cada movimento, consciente de que a hora da verdade finalmente chegara, e que nada na casa grande voltaria a ser como antes. O clima na fazenda tornou-se sufocante. Cada amanhecer trazia sinais de que a estrutura da família Mendonça estava se desfazendo lentamente. O homem que aparecera cobrando a dívida de Álvaro não era um desconhecido comum. Era o último elo vivo de um acordo sujo feito décadas antes, diretamente ligado ao crime que Rosa ouvira naquelas noites abafadas, quando ainda era menina. Henrique tentou resolver tudo com dinheiro, mas o visitante queria mais do que pagamento. Exigia reconhecimento, garantias de proteção, respostas que já não poderiam ser oferecidas. Beatriz entrou em pânico. Suas crises de choro e fúria aumentaram. Cada delírio a levava a culpar Rosa, chamando-a de maldição, de erro que deveria ter sido corrigido há anos. Cada palavra insultuosa atravessava Rosa como flechas, mas agora algo havia mudado. O medo não era mais o sentimento dominante. Cansaço e paciência cultivada transformaram-se em força silenciosa. Rosa sabia que o momento da ação se aproximava, que o peso do silêncio não podia mais ser suportado sem consequências. Clara, pressionada pelo peso da verdade recém-descoberta, decidiu agir. Vasculhou baús antigos, cartas esquecidas, registros de transações e livros de contas que estavam escondidos por décadas. Com a ajuda de Rosa, as peças começaram a se encaixar, revelando nomes, datas, transferências suspeitas e registros apagados às pressas. A história da família Mendonça ganhava forma concreta. Não era mais apenas uma acusação de uma velha escrava, mas uma trama comprovável que poderia derrubar anos de impunidade. Henrique, percebendo a movimentação, confrontou Clara com fúria. O choque foi violento. Palavras duras, acusações de traição, segredos expostos. Ele a acusou de destruir a própria família, mas Clara respondeu com frieza. A família já estava destruída havia décadas, apenas sustentada pelo silêncio de uma mulher que não teve escolha. Henrique, em sua arrogância, não entendia que o verdadeiro poder não vinha de riqueza ou armas, mas do conhecimento guardado com paciência e inteligência. Na mesma noite, Henrique chamou Rosa novamente. O tom era ameaçador. Lembrava-a de que tudo o que possuía vinha da família, insinuando consequências se continuasse com suas invenções. Rosa olhou para ele sem baixar a cabeça. Pela primeira vez respondeu com firmeza. Já havia perdido tudo há 20 anos. O silêncio que mantivera, dizia ela, custara-lhe uma vida inteira, mas agora era sua força. Henrique sentiu pela primeira vez medo, algo que jamais experimentara em sua vida de privilégios e manipulação. Dias depois, Clara deixou a fazenda levando cópias de documentos, cartas e registros que comprovavam as acusações. Procurou um advogado na cidade vizinha, especializado em casos que ninguém ousava tocar. O processo que se iniciava não visava apenas bens ou heranças, mas a revelação pública de crimes que o poder da família tentou esconder por décadas. Quando a notícia chegou à fazenda, Beatriz desmaiou. Henrique destruiu objetos, gritou, ameaçou, mas já era tarde demais. A verdade, antes contida na cozinha e nos corredores silenciosos, agora estava prestes a ser ouvida no mundo. E Rosa, mesmo permanecendo na senzala,
sabia que nada jamais seria como antes. Os dias que se seguiram foram de tensão insuportável. A fazenda, antes símbolo de ordem e aparência impecável, transformou-se em palco de caos silencioso. A chegada de advogados, escrivães e testemunhas fez Henrique perder completamente o controle. Cada gesto seu denunciava desespero. Os olhos brilhavam de raiva, as mãos tremiam, e a autoridade que antes impunha a todos agora se dissolvia em impotência. Beatriz, cada vez mais frágil, oscilava entre gritos e desmaios, perdida no peso do medo e na certeza de que a verdade emergiria, mesmo contra sua vontade. Rosa continuava trabalhando na senzala, mas já não era apenas a escrava invisível da casa grande. Tornara-se testemunha viva, fio condutor entre o passado e o presente, a guardiã de segredos que agora tinham poder real. Sua postura firme e olhar exausto transmitiam uma mensagem clara. Ninguém poderia manipulá-la, nem ameaçá-la. Ela carregava 20 anos de observação silenciosa, e cada gesto da família demonstrava que, finalmente, seu silêncio tinha se tornado força. Clara retornava diariamente à fazenda, trazendo notícias sobre documentos entregues, depoimentos recolhidos e provas organizadas. Cada informação deixava Henrique mais desesperado. Tentou subornar, ameaçar funcionários, manipular a própria irmã, mas a estrutura legal que Clara buscava estava sólida, implacável, e os Mendonça não podiam mais escapar das consequências de seus atos. A tensão culminou em uma tarde escaldante, quando a primeira audiência foi marcada. Rosa foi chamada a depor. Seu corpo tremia, mas sua voz não. Contou com precisão cada detalhe que ouvira e guardara por 2 décadas. O crime antigo, as mentiras de Álvaro, acordos escusos, o filho não reconhecido, a morte injusta de um homem silenciado para proteger a família. A corte ouviu atentamente, impressionada pela coragem da mulher que jamais fora ouvida, mas cuja memória era infalível. Henrique, pálido, percebeu que não havia defesa possível. Beatriz desmaiou no banco, vencida pelo peso das próprias culpas. Rosa não buscava vingança, apenas justiça. Mas o efeito de suas palavras foi devastador. A família Mendonça perdeu prestígio, fortuna e controle sobre os bens. Terras foram redistribuídas, dívidas reconhecidas, crimes expostos. A casa grande permaneceu de pé, mas a aura de invencibilidade da família desapareceu para sempre. Rosa voltou para a senzala, livre do peso dos segredos que carregara. Seu olhar sério e exausto por eles era também de vitória silenciosa, lembrando a todos que o silêncio pode ser mais poderoso que a violência e que a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra seu caminho. Naquele dia, o passado e o presente se encontraram na voz de uma mulher que ouviu demais e esperou o momento certo. Rosa havia se tornado símbolo de resistência, inteligência e força. E a casa grande, palco de décadas de mentiras e crueldade, finalmente conheceu o peso do que nunca deveria ter sido silenciado. Cada corredor, cada sala, cada objeto parecia agora impregnado da memória da escrava que, por 20 anos, aguardou sua hora para transformar segredos em justiça.